Olá, turma, tudo bem? Espero que tenha ocorrido tudo muito bem com a multidisciplinar, que tenha dado para vocês fazerem a prova nas 6 horas permitidas, que vocês estejam todos em paz. E assim, parabenizando a vocês pelo esforço e por todo esse semestre atribulado ou tribulado que nós passamos. Segue aí agora o nosso vídeo da correção do simulado primeiro e depois da prova, tá certo? Grande abraço a todos. Aí, pessoal, então vamos agora começar essa nossa correção do simulado, tá certo? Pessoal, a gente fez o simulado e tinha 10 perguntas, não é? Objetivas e 5 dissertativas. Então vejam só, na primeira pergunta, no tocante à sentença arbitral, o que é correto afirmar? Só existiam aqui essas corretas, ou seja, 3 alternativas, né? A sentença arbitral deve conter 3 partes essenciais, além do local e data de assinatura do árbitro, a saber, relatório, fundamentação e dispositivo. Exatamente isso, tem que ter essas 3 partes, fora a data e o local, né, e a assinatura do árbitro. 2, né, ou terceiro, né, a segunda opção correta. O árbitro deve proferir a sentença em 180 dias, isso aí a gente estudou na lei, né? Mas poderá haver razoável prorrogação, caso haja autorização das partes, sendo justificado o motivo. A gente tem que entender que o árbitro precisa dessa justificação das partes e autorização das partes. E pode partir dele? Pode partir dele, mas as partes têm que autorizar. E, por fim, a sentença arbitrária é obrigatória, sob pena de nulidade da arbitragem. Mesmo que haja acordo entre as partes, o árbitro deve, depois de firmado o termo de compromisso arbitral, o árbitro deve homologar o acordo por sentença. Então vamos lá. As partes fizeram um acordo, falaram, vamos acabar com isso aqui, etc. Então não precisa mais fazer a sentença. Negativo. Se tiver sido assinado o termo de compromisso arbitral, é conveniente e legal que o árbitro faça a sentença e homologue o acordo. Porque se ele não homologar o acordo, uma das partes pode eventualmente, futuramente, pedir a nulidade, né, da sentença ou da arbitragem. E aí isso pode causar uma complicação. Portanto, depois de firmado o termo de compromisso, é obrigatória a sentença, sim. Tá bom? Aí o que era ilegal? Ou não era verdade? A sentença arbitral é desnecessária. Não pode. Ela é necessária. O ato deve proferir sentença em 180 dias, mas poderá haver prorrogação de prazo independentemente da autorização das partes. Não, as partes têm que autorizar. Ok? Então a resposta correta era F, VV, FV. Não vou dizer letra D porque havia aquela possibilidade de mistureba das alternativas pelo sistema. 2. Com base no estudo realizado em sala, conferindo as assertivas que seguem, verifique a alternativa correta considerando V para verdadeiro e falso e F para falso. Então, só tinha que a pessoa que institui a arbitragem deve ser capaz, isso é verdade, de contratar, pois os direitos patrimoniais que se encaixem no sistema de julgamento da arbitragem devem ser disponíveis e pessoa incapaz não pode dispor dos seus bens. Aí a gente agora entende por que essa questão da disponibilidade. Os bens são disponíveis para aquelas pessoas que podem fazer o que quiser com os seus bens, né? Se uma pessoa não pode fazer o que quiser com os seus bens, o menor, por exemplo, não pode vender, não pode fazer nada, não pode doar, né? Então, os bens têm que ser disponíveis. O que era ilegal aqui? A arbitragem é um sistema de julgamento realizado pelo juiz do Poder Judiciário. Errado. Não é o Poder Judiciário que julga a arbitragem. É uma pessoa da sociedade que é conduzida à função de árbitro. A cláusula compromissória é um contrato que obriga as partes a realizar a arbitragem em caso de conflito. Isto é, caso não exista a cláusula compromissória, em hipótese alguma será possível a realização da arbitragem. Errado. Mesmo que não exista cláusula de compromissória no contrato, se as partes
futuramente, quando aparecer o litígio, quiserem, elas podem realizar a arbitragem. Para isso, basta que seja feito o compromisso arbitral. Então, ó, indispensável é o compromisso arbitral. A cláusula compromissória, não. Tá certo? Quarto, ninguém poderá exigir a realização da arbitragem. Ótimo, tá certo isso. Pois a lei não obriga as partes a realizarem o procedimento, exceto se o ato contratado por alguma das partes encaminhar uma intimação, notificação para a outra parte, dando assim início à arbitragem, com a assinatura do compromisso arbitral. Não pode. Veja, se não existir a cláusula compromissória, isso não pode acontecer. Isso aí só poderá acontecer caso haja a cláusula compromissória. Se não houver a cláusula compromissória, então o árbitro não tem poder para obrigar as partes a fazer a arbitragem. Havendo cláusula compromissória, a arbitragem é obrigatória. É verdade. Sendo desnecessário convalidar através de ato a ser praticado perante o tribunal. Não. Aí é necessário o compromisso arbitral, certo? Firmando-se a convenção de arbitragem, que é denominada compromisso arbitral. Não. Então, é necessário. Esse desnecessário aqui está errado e invalida essa assertiva, tá certo? Portanto, ó, só a terceira. Então, FF, VFF. Então, era isso aqui, ó. FF, VFF. Tá certo, pessoal? Muito bem. Terceiro. Aqui era falso ou verdadeiro. Deontologia é um sistema de julgamento principiológico. Deontologia não é um sistema de julgamento. Sistema de julgamento é a arbitragem. Aí sim nós estamos falando de um sistema de julgamento. Então só essa frase aqui já elimina como falsa, que era a alternativa correta aqui, ó, falsa, tá certo? 4. Aqui tinha dupla, né? Aqui duas alternativas, somente duas alternativas são corretas. Então, o que dizia? O perito contador é um profissional que deve estudar muito. Isso é verdade, deve estudar, sempre. Todo profissional deve estudar, mas o perito contador deve estudar muito. Pois, ao lidar com o patrimônio das pessoas, quando nomeado pelo juiz, poderá se deparar com diversos elementos que afetam o patrimônio. Isso é verdade também, né? Seja causando aumento ou diminuição. Entre esses elementos, podemos citar... Aí, questão múltipla. Vamos citar. O que nós vamos citar? Correção monetária, escrita fiscal? Não, escrita fiscal não tem nada a ver aqui, certo? A não ser que fosse uma perícia sobre escrita fiscal. Aumento do dólar? Também não. A não ser que fosse uma dívida corrigida por dólar, mas um caso muito específico lá. Agora, normalmente, inflação, incidência de juros e variação da paridade de moedas. Aí sim, tá certo? Então, na primeira letra aqui, a gente se depara com escrita fiscal que não tem nada a ver com a perícia, tá certo? O aumento do dólar poderia até se encaixar como verdadeiro aqui, ó. A inflação, incidência de juros e laudo pericial. Não, o laudo pericial é só o documento que registra, então não tem nada a ver com essa aqui, ó, né? Elementos, né, da perícia aí. Modificação do nome da moeda, não é bem isso, tá certo? Divisão por 1000, não. Parecer pericial, não. A divisão por 1000 poderia até ser objeto de perícia, mas né, não é o caso aqui. Variação de paridade monetária, sim, porque variou a paridade monetária, você pode estar objetivando a perícia lá, tá certo? Inflação, também, porque é perda do poder aquisitivo da moeda. E perdas diversas e multa. Isso daí, então seria a B e a E, essas duas aqui. Logicamente que tem aquele embaralhamento, né? Mas aí esses dois aqui, tá certo, pessoal? Como você sabe, ó, essa questão aqui ela me daria 50% de acerto e aqui 50% de acerto. Somando os dois, me daria 100% de acerto na questão. Se você optasse por preencher as 5, né, todas as alternativas, o que aconteceria? Você perderia, ó, menos 3 aqui, menos 3 aqui, menos 3 aqui, dá menos 9. É lógico que não é só 3, é 33, 33, 33. Então você perde 10, acerta 10 e perde 10. Então não pode escolher as 5 porque vai dar zebra, não pode. A 5 era de cálculo, então vamos ver.
sabendo que uma pessoa deseja se aposentar aos 65 anos, estando atualmente com 20, portanto falta 45 anos, pretendendo oferir uma futura retirada de R$ 7.500 mensais até completar 80 anos. Então, dos 65 até 80, ela vai consumir esse dinheiro por 15 anos, tá certo? Quanto deverá depositar mensalmente no sistema brasileiro de poupança que remunera o investimento com taxa de 6% ao ano. Então, vamos lá para os dados. Ó, tem duas etapas, né? Uma daqui até aqui, ó, primeira etapa, que é para poupar. E a segunda etapa para gastar. Na primeira etapa, são 45 anos, porque ela está com 20 hoje e vai se aposentar com 65. 45 anos dá 540 meses. Depois, para gastar, ela vai ter 15 anos, porque ela se aposenta com 65 e vai até os 80 anos. Vai sacar dinheiro até completar 80 anos. Então, dá 15 anos. 15 anos dá 180 meses, tá certo? Olha, para gastar é o AN que a gente utiliza. Para gastar, o nosso fator é o AN. Para poupar, o nosso fator é o SN. Graças a Deus, pessoal, vocês saem desse curso sabendo isso, que pouca gente sabe. Eu costumo dizer, quem está aí fora, que não é formado pela UniFCV, não sabe essas coisas. Você vai saber, a não ser que você não pratique mais. Então, ó, pessoal, aqui está o AN e aqui está o SN. Primeiro, a gente tem, quando for resolver um problema desse, você tem que olhar em qual das duas etapas você tem dinheiro. Então, ó, onde é que eu tenho dinheiro aqui? Ó? Retirada futura de 7.500. Então, eu tenho dinheiro na segunda etapa, é a etapa do gasto. Então, é o primeiro que eu faço. Eu vou fazer primeiro este fator. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 mais I, aliás, 1 menos 1 mais I elevado a menos N, dividido por I. Então, daqui, ó, 1 menos, que é esse menos aqui, ó, menos 1 mais I, que é 0,005, porque a gente já viu aqui, ó, 6% dividido por 12 dá 0,05% ao mês, e isso aqui dividido por 100 vai dar 0,005. Elevado a menos N, porque 180 meses, ó, para gastar 180 meses. Elevado a menos N, então isso daqui dividido por 0,005, que é o I aqui embaixo, ó. Então isso vai me dar um fator de 118, 500 e bolinha, porque tem aí mais coisas, tá certo? Pela calculadora você deixando ela lá tem, né? E aí achei o fator, multiplico pelo capital, pela parcela, aliás, para achar o capital. Então dá um capital de 888.736,36. Então nesse momento eu achei o capital que eu tenho aqui para gastar no futuro. Com esse capital aqui, eu passo a ter valor no lado de cá que eu não tinha. Tá certo? Eu preciso, para calcular, preciso ter pelo menos o valor. Não tem um valor. Não tinha, né? Aqui desse lado eu não tinha nenhum valor. Mas agora eu achei, que é o montante. Então eu vou para o ASN, ó. Olha lá o ASN. 1 mais I elevado a 540, que é o total de meses, ó, né? Menos 1, tá aqui ó, na fórmula, 1 mais I elevado a N menos 1. Isso tudo dividido por 0,005, que é esse I aqui de baixo. Então me dá um fator de 2.755.992. Pego o valor que eu tinha encontrado, né, o meu capital, tá certo? E divido. Aqui tá errado, meu Deus do céu. Esqueci de trocar o valor aqui, é 888.776,36. É até bom que a gente arruma na hora aqui, online. Então, esse valor dividido por esse me deu 322,49. Tá aqui, ó. Essa era a resposta, portanto, eu tinha aqui uma resposta verdadeira. Aí teve gente que reclamou, porque disse que a vírgula estava no lugar errado, porque seria aqui, ó, 3.224,88. Não, aqui é um valor, 32.000 é outro, 888 seria esse valor aqui, ó, 888,77, 88,87 seria esse valor aqui, 88,87. Isso tudo é só para saber se você tem certeza da sua
opinião ou da sua resposta. Então, o correto está aqui, ó, 322,44. Ok? Muito bem. Tá aí a resposta. Vamos agora para a 6. A 6 é qual será o valor da dívida atualizada para o pagamento em dezembro de 2010, né? Sabendo que a mesma venceu em janeiro do mesmo ano, portanto, janeiro de 2010, e era corrigida pelo índice INPC-IBGE, página 44. Como você estava em casa com a apostila, poderia colocar essa questão desse jeito, sem problema. Sendo que o seu valor original era de R$ 110.715 reais, acrescida de juros de 1,2% ao mês, né? Composto, ó. Olha isso aqui, juros compostos, ó. E multa de 1,2%. Desculpa, 1,2% é os juros. Multa de 2%. Então, como é que a gente faz isso? Ó, vamos lá. Eu tenho a dívida. Ó, aqui, ó. Vou deixar ela completa aqui. Eu tenho a dívida de 110.715. Eu tenho que calcular os juros e eu tenho que calcular a multa. Então, a multa é de 2%. Então, vou aqui, ó, 110.715 vezes a multa, que é 0,02. Então, a multa é 1,02. Aí eu já atualizo para a nova dívida, tá certo? Com multa. Aí depois eu corrijo. A correção eu tenho que calcular os índices. Se a dívida venceu em janeiro, Você aprendeu isso, meu querido aluno, minha querida aluna. Nunca mais você vai esquecer isso. Você aprendeu. Venceu em janeiro, começa a corrigir a partir do mês que vem. Então, venceu em janeiro, eu vou começar a corrigir a partir do mês de fevereiro, ó. Portanto, 1,0070, que é esse 0,70% dividido por 100, mais 1. Aí eu tenho o fator. Então, ó, todos eles, ó, dividido por 100 mais 1, dividido por 100 mais 1, dividido por 100 mais 1, dividido por 100 mais 1. Aqui, dividido por 100 mais 1. Quando eu divido por 100, dá 0,0011 negativo mais 1, dá 0,9989 positivo. Multiplico um pelo outro. No final eu tenho 1,005, né? Tá certo? E aí, então, eu tenho a minha dívida aqui, ó. Então, vamos lá. Vou calcular junto com vocês agora. Quem tiver a calculadora aí, porque não tá todos os passos aqui. Então, pega a calculadora para você calcular comigo, ó. 110.715 vezes 1,02. Aí passa a ser 112.929, né? E 30, ok? Aí eu calculo a correção agora, ó. 1,053648 dá 119.181,60. E agora eu multiplico pelo juros, que é 1,012, que é esse 1,00, não, 1,2, aliás, dividido por 100, elevado a 12, porque são juros, desculpa, elevado a 11, porque são juros compostos, né? Então, vai me dar um fator de 1,14, multiplicado, então, 135.892,31, beleza? Então, pronto, estava aqui a resposta, né? Nesse caso, letra A, mas você sabe que tem aquele embaralhamento das questões. Muito bem. A 7, o trabalho do perito contador, bem executado, leva o juiz a proferir um bom julgamento e assim distribuir a justiça. Esse é o objetivo da perícia, fazer uma prova, né? Para o contador, há diversas nuances que podem afetar o seu trabalho quando envolve atualização de dívida. Então, pode-se dizer, vamos ver o que é falso ou verdadeiro aqui, né? Olha lá, o trabalho do perito contador envolve cálculos financeiros, sim ou não? Sim, né? Sim. Quando se faz atualização de dívidas, pode haver correção monetária, juros, multas e até análise de paridades,
Pode sim. Então, esses dois são verdadeiros. O laudo pericial é um documento particular, privativo do perito. Portanto, as partes não podem ter acesso. Mentira. A primeira coisa que o juiz faz quando recebe o laudo é pedir para as partes se manifestarem. Falso, então. Quando há atualização de dívida, não existe justiça. Quem disse isso? A justiça ou injustiça não está nada a ver com a atualização da dívida. Pelo contrário, a atualização da dívida ela é própria da recuperação do poder aquisitivo da moeda. A gente já estudou isso também. O juiz é obrigado a copiar o laudo pericial para a sentença. Não, o juiz pode se referir ao laudo, mas não precisa. Então, na verdade, a alternativa correta seria esta aqui, ó. 1 e 2 são verdadeiros, né? 1 e 2. E quanto a 4, olha lá, pergunta 4, quando há atualização da dívida, não se pode afirmar categoricamente que a atualização de uma dívida causa injustiça. Isso é verdade, ó. Não se pode. Apesar de que, em alguns casos, a correção monetária não corresponde à exata recuperação do patrimônio aquisitivo da moeda. Alguém poderia pensar aqui que houve uma injustiça porque a correção monetária não restabeleceu totalmente o poder aquisitivo da moeda por causa do índice escolhido. Mas isso não é injustiça. Por que não é injustiça? Porque no contrato, quando as pessoas vão constituir um contrato, criar um contrato, elaborar um contrato, elas negociam o índice. Se negociou, estabeleceu um contrato entre as partes, portanto, há uma equidade. Então, aquilo que está vigorando no contrato não faz injustiça para ninguém. A injustiça surge da surpresa, se você tiver uma coisa nova que aparece no contrato. É isso que o direito do consumidor protege, né? Esse aqui que deu polêmica para todo mundo ficou muito nervoso, eu anulei essa questão. Não que anulei a questão, eu dei o ponto para todo mundo, tá certo? Ó, uma dívida de 1.150.000, vencida em 4 de fevereiro de 2019, deve ser paga no próximo dia 21/6. Como não foi paga no vencimento, incidiu multa de 5%. Então, multa, a primeira coisa, multa de 5%. Atualização monetária, que deve ser feita através da conversão do dólar americano. Portanto, vai valer o dólar aqui. Além da multa, como ocorreu atraso, deverá incidir juros de 1,5% ao mês. Então, todo mês nós teremos 1,5%, tá certo? E esses juros são compostos. Olha aqui. Eu convencionei com vocês nas nossas aulas que se eu não falasse no exercício que era compostos, você poderia fazer o cálculo por juros simples, estaria valendo, certo? Nesse caso está falando que é composto. Porém, o devedor efetuou um pagamento de R$500 mil no dia 15 de maio. E aqui foi o grande erro do professor, tá certo? Que motivou a uma reconsideração. Maio de que ano? Não poderia ser maio de 2019? Poderia. Poderia ser maio de 2020? Poderia. Como tem 2 maios aqui, né? Então, isso daqui me levou a uma complicação e por causa disso eu teria que anular a questão ou dar o ponto para todo mundo. Mas eu poderia dizer o seguinte, quem acertar a questão com maio em 2019 ganha o ponto e quem acertar a questão com maio de 2020 ganha o ponto. Dessa forma não estaria sendo injusto nem de forma nenhuma. Ah, professor, mas aí como você não falou em maio, qual é o maio, eu não fiz a questão, então perde o ponto. Eu poderia ter utilizado esse critério, mas eu não utilizei por quê? Vamos explicar. Nessas alternativas aqui, eu não sei por que cargas d'água, o estresse também está tomando conta dos professores, vocês sabem disso. Então, na hora que eu fui elaborar essas alternativas, eu tinha que ter colocado uma delas aqui com a resposta correta do exercício. E eu acabei não colocando, ó. Não tem nenhuma resposta aqui equivalente, como vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Não tem nenhuma, né? Ó, 1.216.415. Na hora que eu calculei, deu 1.267.830. Eu devo ter errado em alguma coisa aqui, né? Em algum lugarzinho eu errei e deu isso aqui. Muita gente acertou isso aqui, ó, 919.326. E depois eu descobri por quê. É que eu tinha feito isso aqui. Aqui era uma pegadinha do professor. Eu vou explicar para vocês. Eu calculei esses 919
com os juros até maio de 2019 e o pagamento em maio de 2019. E depois eu não coloquei os juros daí para frente, ó, até aqui. Então, se o sujeito não colocasse esses juros, estaria errada a questão. Se ele escolhesse 919, ó, ele erraria a questão. O problema todo é que eu, como professor, não coloquei a resposta correta, que seria 1.216.000. Coloquei 1.267.830. Então, como não tinha aqui a resposta correta, nem esta e nem esta, eu vou explicar por que nem esta nem esta. Aí eu fui obrigado a cancelar a questão. Não cancelar, mas dar o ponto para todo mundo da questão, tá certo? Então, todo mundo ganhou. Quem errou, quem acertou com 919, ganhou o ponto. Todo mundo ganhou esse ponto. Mas vamos corrigir aqui, pessoal. Vamos ver o que para você entender essa questão. Então, olha só. Na hora que a dívida venceu, lá em maio de 2019, em fevereiro de 2019, ó, vou diminuir aqui, depois a gente larguece de novo. Olha só, pessoal, na hora que venceu a dívida, o dólar, né, olha, dívida de 1.150, o dólar era 4,1975. Isso estava aqui, ó, primeiro dólar. Na hora que ele pagou, era 4,2147. E na hora que ele tem que pagar, agora 21,16, era 4,9717. Tinha 3 dólares. Esses 3 dólares eram suficientes. Mesmo que fosse maio de 2019 ou maio de 2020. Então vamos fazer o seguinte, que era a minha pretensão aqui, ó, que fosse maio de 2020. Como é que seria feita então essa questão? 1.150.000 dividido por 4,1975 dá 273 mil dólares. A multa logo em seguida, 13 mil, é 5% desse valor. Então dá essa multa aqui, ó. Aí, pessoal, eu tenho que somar os dois para poder calcular os juros. Então, ó, esse mais esse vezes os juros. Quais são os juros aqui? Os juros aqui vão ser de fevereiro, ó, né? Vai dar exatamente 15 meses, ó. 15 meses aqui, ó, né? Vai dar elevado a 15, ok? Vai dar elevado a 15. Então, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho, vai dar 15 até maio de 2000, aqui, ó, até maio de 2020. Então, isso vai dar esses juros aqui, ó, 600 em dólar, tá, gente? Aí, somando tudo, eu tenho 359 mil dólares. Aí eu corrijo pela moeda. Primeiro eu vou corrigir 4,2147. Então, isso me dá uma dívida atual em maio de 2020, ó, de 1.515.000. Aí eu pago os 500 mil, ó. Ele pagou 500 mil aqui, ó, no dia 15 de maio de 2020. Então, primeiro estou fazendo maio de 2020. 2020. Beleza? Aí, pessoal, pagou isso, a dívida, eu pego esse valor, menos esse, dá 1 milhão, divido pelo dólar de novo, para poder fazer a correção. Eu tenho que corrigir em dólar, tá certo, gente? Então, divido pelo dólar, da data que ele pagou. Lá, eu estou lá no dia de maio, eu estou lá em maio, não importa o dia, estou lá em maio. Divido, aí vai me dar um valor em dólar. Quando der esse valor em dólar, eu tenho que aplicar 1,5%, porque de maio para junho vai dar um mês. Tem que corrigir. Aí eu chego no valor de dólar, de 244.638. Aí eu multiplico pelo valor do dólar do dia do pagamento, 4,9717. Portanto, eu chegaria em 1.216.045. Isso seria se eu considerasse 15 de maio de 2020, que era a minha intenção. Por isso que o certo meu aqui seria esse 1.267. Não sei onde eu errei aqui, devo ter calculado um mesinho a mais de juros, sei lá. E aí eu errei, tá? Agora, pessoal, tem a segunda maneira de fazer, que é uma questão de interpretação, por causa da minha falha.
A falha do quê? De não dizer qual que é o mês de maio. Então, eu posso agora pensar num maio de 2019. Então, vamos ver como é que ficaria isso. Então, eu tenho lá o dólar, mesma coisa, ó, 273, mais a multa de 13. Aí, eu vou calcular os juros até maio, ó, gente. Mas até maio do quê? De 2019. Ó. Então, é fevereiro, março, abril, maio, tá certo? Fevereiro, março, abril, maio. Então, a dívida venceu em fevereiro, são 3 meses, ó. Março, abril, maio de juros. Então, 1,05, 015, esse aqui, ó. 1,015 elevado a 3. Vai dar isso daqui de juros. Total, 300 mil dólares. Somando tudo. O dólar, a dívida, mais a multa, mais os juros. Total, 300 mil dólares. Faça o cálculo aí, você vai ver. Bom, multiplico por 4,2147. Mas, professor, esse dólar não é o de maio aqui? Na primeira hipótese. Nessa primeira hipótese, como não tem data aqui, então seria esse valor, certo? Maio de 2019. Aí eu corrijo. Deu uma dívida de 1.267.830,56. Se vocês olharem, olha, pessoal, esse 1.267 é esse aqui, ó. Tá vendo? Então, esse daqui eu coloquei como sendo uma alternativa, e na verdade a alternativa era essa aqui, ó. E aí pode ser que tenha aí sido isso que eu me confundi. Coloquei esse valor e esqueci de corrigir. Corrigir não, esqueci de calcular os juros daí para frente. Então ficou nisso, né? Mas estava errado, então por isso que eu cancelei a questão. Bom, aí pessoal, ó, paga 500 mil, sobra 767, dividido pelo dólar, multiplico por 1,05 elevado a 13, porque são 16 meses. Eu gastei 3 meses aqui, agora 13 aqui. Então, isso vai elevar a dívida para 221 mil dólares, vezes 4,97, então eu teria essa dívida aqui. Pois bem, pessoal, esse exercício vai fazer você ganhar um ponto lá na outra, na 11, na questão 11, se você acertar esse valor ou esse valor. Só existe um jeito de aquela questão número 11 estar certa. A gente vai voltar aqui quando chegar lá. Aí, fora disso, eu não posso aceitar como acerto lá, porque aqui está a proposição do exercício. Você pode fazer pela primeira questão ou pode fazer pela segunda questão. Fora disso, está errado. Né? Então, aqui eu não tenho alternativa para você escolher, eu não tenho essa alternativa. Então, é justo que eu cancele. Agora, lá não, lá você tem que acertar. Se você acertar esse cálculo aqui, ó, qualquer um que acertou esse cálculo aqui ganhou o ponto integral. Agora, o que eu fiz? Bom, lá no 11 eu explico, vamos lá. 0,35 agora para 9. Qual será o valor de retirada de uma pessoa que se aposenta aos 60 anos, sacando mensalmente durante 18 anos, 216 meses. Olha, eu coloquei já aqui, lá na questão não tinha isso. De um fundo de pensão que paga 1,2% ao mês, sabendo-se que, antes de se aposentar, ela depositou no referido fundo o valor mensal de R$500, com a mesma remuneração durante 20 anos, 240 meses. Então, mais uma vez, ó, onde é que eu tenho que calcular primeiro? Eu tenho que calcular primeiro onde eu tenho o valor. Onde é que eu tenho o valor? No depósito. Eu tenho um depósito de R$500. Então, eu vou lá, ó, depositando, ó, 1,012 elevado a 240 menos 1. Né? Isso aí você já sabe que é o SN, ó, SN. Dividido por 0,12, que é a taxa. Aí eu encontro esse fator. Multiplico pela parcela e encontro o montante. Agora eu vou pegar esse montante e vou dividir pelo fator do gasto. Qual é o fator do gasto? É o AN. 1 menos 1,012 elevado a menos 216, que é o gasto aqui, ó, 18 anos. Tudo isso dividido por 0,012 me dá esse fator. Então, esse valor aqui, dividido por esse fator, me dá o valor da parcela que ela vai ter de aposentadoria, 8.935,12. Está aqui, ó, 8.935,12. Teve gente que escolheu 893,51. Está errado. Infelizmente, tem que ser 8.000. Muito bem, a 10. Uma pessoa aplica mensalmente R$1.000
todo mês num fundo de ações. Todo mês, mensalmente. Que rende dividendos anuais de 10% ao ano. E um bônus mensal de 0,5%. Ó, bônus mensal de 0,5% significa uma parcela todo mês vencendo de juros. Então, olha aqui, ó. Para eu guardar dinheiro, saber quanto é que eu tenho lá no fundo, no futuro, porque eu não estou sacando esse bônus mensal, então é 1,005 elevado a 12 é o SN, eu estou depositando, é poupança. Menos 1 dividido por 0,005, que é a taxa. Então me dá esse fator aqui. Multiplicado pelo valor que eu estou depositando, 1.000, certo? Então no final eu tenho 12.335,56. Aí tem 10% de juros anual, ó, tá? Juros anuais, dividendos anuais, não é juros, não são juros, mas dividendos. Então eu multiplico por 1,10, aí eu tenho 13.569,12. Eu vou deixar esse dinheiro aqui e vou passar o próximo ano. No próximo ano vai dar esse mesmo valor, concordam? Então eu já tenho 13 mil no próximo ano. Só que esse que ficou aqui, eu tenho um rendimento de 0,5%. Então, eu vou multiplicar por 1,005 elevado a 12, porque é um ano, 12 meses. Isso me dá um fator, ó, 14, né? E vem para 14 mil multiplicado por esse. Aí, eu tenho agora o dividendos de 10% ao ano. Multiplico por 1,10. Então, eu tenho 15.846,63 do primeiro ano que eu não saquei e ficou para o segundo. Somado com o valor do segundo, então o meu valor seria 29 mil. Então, ó, 15 mil aqui, desse, e 13 mil do ano anterior, somados os dois, certo? Aí vem para a questão 11, demonstre os cálculos da questão número 8. Vou voltar lá na questão número 8 só para dizer para vocês, ó. Quem acertou esse valor, ganhou o ponto. Quem acertou esse valor ganhou o ponto. Aí eu dei meio ponto para algumas pessoas que fizeram o cálculo, mostraram que sabem o que estão fazendo, só que erraram aonde? Erraram assim, ó, pessoal. Eu dei meio ponto. Na hora que você vai calcular, esse valor aqui é o valor principal e esse é o da multa. Quando eu vou corrigir, eu tenho que corrigir a soma dos dois. Quando eu vou calcular os juros, em cima da soma dos dois. Teve gente que calculou só em cima do capital, não calculou em cima da multa. Tá errado isso. Mas eu considerei meio certo, primeiro, porque nós estamos numa época de pandemia, nós estamos fazendo aula presencial, e então isso me fez doer o coração, falei, vou dar meio certo isso. Então, mesmo sendo com essa consideração de maio, ou com essa daqui, eu considerei isso, tá certo? Agora, eu não considerei quando a pessoa não fez esses cálculos, não demonstrou que fez os cálculos. Quem demonstrou ganhou o meio ponto pelo menos, tá certo? Meio ponto que a gente está falando aqui, pessoal, isso aqui a questão vale 0,15, né? Porque 10 questões valem 1,5. E as outras 5 questões valem 1,5. Tá bom? Então, eu dei esse ponto assim. A 12, qual o conceito de cláusula? Cláusula compromissória é um compromisso assumido pelas partes em um contrato, que obriga a realização da arbitragem, em caso de litígio oriundo do referido contrato. Compromisso arbitral é o documento que dá início à arbitragem. Então, a cláusula compromissória é um compromisso assumido para fazer a arbitragem. E o compromisso arbitral é o documento que dá início. Sem o compromisso arbitral, tá aqui, ó, não há arbitragem, tá certo? Explique de forma pormenorizada as consequências da inflação. Então, eu coloquei assim, ó, pessoal, eu dei muito ponto aqui, sabe, sem muita rigidez, porque também você não tem ainda uma linguagem técnica, mas o que eu quero é que você aprenda isso. Então, olha lá, ó, pessoal, o Brasil passou por diversos períodos históricos em que a inflação ocorreu de forma exagerada. Essa inflação desvaloriza a moeda. E assim, ao longo do tempo, o dinheiro vai perdendo tanta expressão que as pessoas já não têm mais noção dos valores das coisas. Isso é verdade, ó. Você tem lá 1.000 cruzeiros e não dá para comprar uma bala. Então, bala não é bala de revólver, bala de confeito, de chupar, né?
foram tomadas providências de desvalorizar a moeda verdadeiramente dividindo por 1000. Dessa forma, reapareceu o valor da moeda e o valor das coisas, apesar das perdas patrimoniais significativas em decorrência da inflação. Esse fenômeno ocorreu inicialmente em 1942, quando a moeda era réis ou conto de réis. A moeda brasileira chegou a se denominar de cruzeiro, cruzado e as suas variantes, cruzeiro novo, novo cruzado, cruzado novo e assim por diante. Depois veio aqui, finalmente em julho de 1994, ocorreu a última mudança com a divisão por 2.750. Essas divisões todas levaram o brasileiro a sofrer uma desvalorização patrimonial de mais de 3 trilhões por cento. Isso que é muito importante de você observar. Uma perda de 3 trilhões por cento. Né? Muita gente ficou pobre mesmo. Apresente o diagrama dos cálculos da questão número 10, aí a gente já tem lá a questão número 10, está aqui, né? Essa daqui, o diagrama seria esse. Eu tenho um investimento aqui, começo, né, na data 0, depois o primeiro ano e o segundo ano. Então, esse diagrama, quem respondeu aqui sem fazer o cálculo aqui, né, sem demonstrar, agora ia lá e apresentava o diagrama aqui nessa questão. E, por fim, o meio circulante, que eu dei ponto para muita gente que se baseou quase que nisso aqui, ó. É a denominação dada à moeda em papel ou em metal, que verdadeiramente circula no bolso ou no caixa das empresas, no bolso das pessoas e no caixa das empresas. Esses valores não atingem nem 10% da riqueza nacional, que continua circulando de outra forma, através dos contratos de crédito, cartão e etc, etc, etc. Há uma movimentação violenta do dinheiro, mas não em espécie. Então, esse meio circulante é o nome que se dá para o dinheiro que circula em espécie. Ok? Pessoal, tá aí o simulado.